Olá, tudo bem com vocês? Bom, esse é o nosso quinto vídeo dessa série Ancestralidade, Base Alquímica da Liberdade Humana. E esse vídeo se trata de uma continuação, do vídeo anterior sobre o Brasil, porque eu acabei não fazendo música com propósito lá, e eu acho que não poderia faltar esse quadro, justamente num vídeo sobre o Brasil. Então vamos lá. Bom, eu quero fazer uma coisa aqui, que é linkar algumas cartas do baralho cigano ou do tarô com as músicas que eu vou trazer. Na verdade, eu nem escolhi elas ainda, só escolhi a primeira até agora. Então, eu não sei se vai ter para todas. Mas eu tô meio que entrando nessa brincadeira porque acho que isso é um pouco do espírito brasileiro, o que nos convida na lida e no direcionamento da nossa vida. Lógico que não com tudo e não em todas as ocasiões, mas meio que essa imprevisibilidade e a questão de confiar em algo maior, seja em você mesma, ou seja, na própria vida, de que a vida vai nos levar, seja por aqui ou por esse ou por aquele caminho, Então, com base nisso, conforme eu for falando sobre os assuntos, eu vou tirando novas cartas, E assim me conectando, com o fluxo do vídeo, sem pensar antecipadamente que eu tenho que tirar todas as cartas e linká-las com cada um das músicas que eu já escolhi, E parece uma brincadeira bobinha, mas se você for ver, não é. Porque aqueles de nós que têm dificuldade, com essa questão, que gosta de tudo muito organizadinho, que tem essa dificuldade em improvisar as coisas, em mudar rumos com facilidade, em andar, por essa estrada da vida sem muitas vezes conseguir olhar aquela curva lá na frente, aonde ela está nos levando, Então é lógico que você vai tomar certos cuidados, numa situação real disso que eu tô falando, da curva, E até diminuir o ritmo, mas meio que numa confiança daquele caminho natural que a estrada te proporciona. E a primeira música que eu trago aqui é a música O Que É, do Gonzaguinha, só que numa versão que eu achei no YouTube, que eu achei muito boa, da Betânia, e linko ela com a carta do baralho cigano 13, a criança. Eu acho que essa música é um hino, daquilo que o Brasil tem de melhor, daquilo que nos piores momentos da nossa vida a gente, se a gente se lembrar, ou conseguir se conectar a essa energia ou essa música, ou
grande parte do intrínseco que ela traz pra gente, é uma situação onde você pode conseguir dar grandes voltas, né? Em cima dos problemas, das situações e dos desafios que você possa estar passando. E dessa forma trazer uma certa pureza e um olhar diferenciado, né? Olhar a vida com outros óculos do que naquele momento você possa estar olhando, né? Muitas vezes, quando a gente não consegue ter esse olhar de leveza para a vida, a gente acaba muitas vezes aumentando o problema, né? Dando uma função ou mesmo uma importância que não teria se a gente conseguisse olhar com esse olhar leve de pureza e de criança. O que também é uma certa imaturidade nossa, né? Porque a carta da criança também fala disso, de maturidade, né? Além de falar da inocência e da pureza, mas desse lugar onde a gente ainda não conseguiu chegar, né? Perante a vida e os desafios, que para alguns vai trazer uma certa revolta, para outros um vitimismo exacerbado, indisciplina, né, a desistência de coisas que podem ser muito importantes, e cada um sabe de si, né, e aquilo que é importante ou que não é prioridade na sua vida, mas o fato é que muitos de nós pode estar se vendo numa situação assim, ou já ter se visto, né, em situações passadas, vivenciando dessa forma a vida, onde essa atitude, né, acaba por nos resgatar de nós mesmos e dos nossos próprios dramas, né, perante a vida. E todos os links estarão na descrição, caso você não saiba. Bom, e a música de número 2 desse vídeo é a Reza do Vento, do Alê de Maria, que faz músicas de rezo muito lindas. Se você ainda não conhece, vale muito a pena. Mas eu vou trazer aqui uma versão que eu amo muito, adoro, que é de Rosa Amarela, e trago duas cartas aqui para vocês, né? Porque essa música fala muito de Oxalá, né? Fala de Jesus, fala desse englobar esse todo, né? Fala do quanto que essa fé, né, tá em tudo e em todos, nas mais diversas áreas, religiões, e o quanto que esse grande sol, né, nessa figura de fé, seja falando-se em Oxalá, seja se falando em Jesus, né, e tantos outros, né, que não fala na música, mas que a gente pode trazer como Krishna, Buda, quem você quiser colocar como esse elemento de fé, né, de força, de luz, de lucidez. Então, a carta 31 do baralho cigano, o Sol, né, que nos ilumina a todos, a todas, a todes. Mas também eu trago, né, um dos selos de um conhecimento chamado Sincronário da Paz, que é como se fosse um arquétipo. É o selo número 2, Ikki, vento, que tem tudo a ver com o que fala nessa música, né? E o vento nesse conhecimento é representado por uma boca, e tem 3 palavras-chave, né, dentro desse conhecimento, que é a questão da comunicação, né, do alento e do espírito. E é interessante, né, como os conhecimentos se fundem, né, porque tanto o vento, né, quanto a carta do sol, nessa representação crística, e mesmo a música em si, né, Reza do Vento, traz muito essa questão do aconchego através da fé, né, a fé de muitos, né, de muitas, que não precisa ser desta ou daquela maneira, o que se conecta muito com essa vibe do Brasil nesse sentido, né, das mais diversas religiões, das mais diversas filosofias que há, conhecimentos, essa pluralidade de visões diante de um mesmo assunto, né, que seria a fé. E o quanto que é importante, né, essa fé aqui no Brasil. E o quanto que é importante nesse momento, né, de mundo,
que uma verdade não anule a outra para existir, né? Que possam existir diversas verdades, umas convivendo com as outras sem causarem tantos desconfortos uma na outra, né? O que, quando você vai olhar no profundo das coisas, não faz sentido, né? Esse olhar sobre as verdades humanas, né? Que a gente vai criando ao longo da história. E o quanto que acaba sendo importante, né? Esse espírito crístico, né? Tanto de Jesus quanto de Oxalá, para que a gente consiga diminuir as polaridades dentro de nós, né? E expandir a nossa fé e a nossa esperança, tanto em nós mesmos, quanto nas pessoas, quanto nesse mundo, né? Em uma só voz, em uníssono, independente de que religião, de qual é a nossa crença sobre determinado assunto, ou situação de vida, ou escolhas de vida, né? E cada vez mais a gente tem sede disso. Se a gente observar, né, mesmo nas situações de maiores conflitos, tem um grito ali do profundo, daquilo que é bom na gente, buscando por esse caminho, né, que muitas vezes vai por esse lado conflituoso porque não sabe fazer diferente ainda, mas que a tendência humana é mais generosa, mais boa por dentro, né, que quer o melhor, que quer apenas ser feliz e deixar o outro ser feliz, é isso que ela tende a buscar com o tempo, né? E tanto essas duas cartas, nesse sentido que eu tô trazendo aqui, e essa música, né, em conexão com essa música, vem falar disso, né? Vem trazer um pouco dessa luz, né? Vem trazer um pouco desse alento que a gente tanto precisa. Bom, vamos então para a terceira música desse vídeo, que é uma música famosa do Guilherme Arantes, Planeta Água, na versão de Sandy Júnior. E para completar, eu trago duas cartas, uma do tarô, que é a carta O Mundo. Olha aqui o planeta Terra nos pés aqui desse ser, né? E também a carta 3, né? O navio, do baralho cigano, né? Que dentro do baralho cigano representa a nossa mãe Iemanjá. E por que eu tô trazendo, né? Essas duas cartas e essa música? Bom, o Brasil é um país maravilhoso, né? Em questão das belezas naturais existentes aqui em todos os pontos do país, né? Mas esse vídeo deve ir ao ar um pouco mais à frente, né? Mas nesse momento em que eu gravo, tem se falado muito a respeito da seca no Amazonas, né? E essas questões, né, com relação ao clima, com relação ao futuro, né, da Terra em si e a extinção de recursos naturais e tudo mais, né, que a gente tem vivenciado tanto por conta, né, de todos esses interesses, ganâncias humanas. Isso não é novidade, né, sempre existiu, mas chega uma hora que a própria natureza cobra de nós uma outra postura, né, com relação a isso. E fica claro, né, o quanto que a gente incomoda a natureza pelo fato de estarmos distantes da nossa própria natureza. Todo mundo ouviu falar, né, até nos noticiários se falava muito, nesses anos atrás, né, em que ocorreram aqueles eventos, do quanto que o fato do ser humano ter se trancado em casa causou uma revitalização, né,
natural no ecossistema como um todo. Isso mostra o quanto que é necessário, né, uma intervenção no nosso próprio dia a dia de cada um de nós naquilo que a gente conseguir fazer em benefício disso. E dessa forma, o quanto, né, que as iniciativas de sustentabilidade possam ser olhadas, né, cada vez de uma forma mais séria, né, de modo a receber mais incentivos e a gente, né, como cidadão, possa olhar as coisas simples e pequenas do dia a dia que a gente possa mudar, né? Contribuindo assim com pequenas partes. Uma coisa que eu aprendo, sabe, eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? E eu mesma me perco nas minhas próprias doideiras que eu invento. Uma coisa que eu percebo, né, é que se a gente não faz as pequenas coisas, né, aquelas que estão muito na nossa cara, que devem ser feitas, e não promove o mínimo de ordem, a gente se perde totalmente. E eu acho que é um pouco disso, né, que acontece aqui no Brasil, nas mais variadas questões que a gente como cidadão às vezes critica, né, os órgãos públicos, o próprio país e tudo mais, e esquecendo que a gente é o país, né?
Então, para começar a promover uma mudança, né, talvez o mais fácil seja exatamente começar pelo mais fácil, né? Começar por aquilo que está nas nossas mãos de ser feito, porque existem diversas coisas que podem ser feitas para se promover, né? Uma reciclagem, um aproveitamento melhor das coisas, tantas questões que pessoas muito ligadas a essa questão da sustentabilidade trazem, né? E algumas fáceis de serem implantadas e outras já nem tanto, que como tudo na vida leva tempo, né? E experimentações daqui e dali, percepções de formas melhores de se ativar isso constantemente na nossa vida. Mas tudo começa desse menor para o maior. E para finalizar esse tópico aqui, né? Eu deixo uma receita que você pode fazer com casca de limão de produtos de limpeza para sua casa. Ela é do canal, né, chamado Pensando ao Contrário, da Camila Vitorino, que é um canal que fala muito, né, sobre sustentabilidade e traz muitas receitas veganas e puxando mais para esse lado natural, né, das coisas. Não sei se vocês conhecem, né, pode ser que muitos já conheçam esse canal ou não, mas vale muito a pena ver, né, conhecer a proposta que ela traz. E eu mesma posso dizer que tenho uma certa dificuldade, né, em adaptar e praticar isso totalmente na minha vida. Tem coisas que fogem, né, das minhas probabilidades, possibilidades, pelo menos nesse momento de vida. Não sei como é para vocês, né? Se tiver alguém aí que já passou por essa dificuldade e quiser comentar, né, como você fez, porque uma das coisas que eu tenho dificuldade, né, com relação a essa coisa vegana e tudo mais, ainda como carne, né, tem dias que eu olho pra carne, né, e ela não tá convidativa, tipo, é como se meu corpo não quisesse comer, né. Vocês já passaram por isso? Aqui em casa todo mundo tem essa alimentação normal, né, sempre foi assim, mas o fato é que tem uma dificuldade de adaptação muito grande, né, com esse paladar vegano, porque às vezes você vê uma pessoa, já tentei várias receitas de vários canais, né, algumas receitas eu gosto, né, assim, tem umas receitas que são muito boas, que fácil dá para comer e trazer esse prazer, né, da boa comida, mas tem algumas que fogem, vamos dizer assim, financeiramente falando e até gustativamente falando, né? E, então, comenta aí se você puder, ou se você já passou por isso, ou se você já superou, né? E o que que você fez para superar isso? Como que você se adaptou? Porque uma das coisas que ocorre muito comigo é que às vezes você olha, né, a pessoa fazendo a receita e depois a pessoa comendo e você fala, nossa, que gostosura que deve ser. E quando você vai fazer e você vai comer, é horrível. Você já passou por isso? Como foi para você vivenciar isso, né? Como você lidou? Eu queria muito saber, porque realmente é algo que tá em déficit, né, na minha vida. Eu não consegui ainda trazer isso de uma forma mais plena na minha vida e talvez eu consiga com o tempo, né? Com certeza eu vou conseguir com o tempo e talvez conforme eu vou me permitindo, né, diminuir um pouco dessa rigidez, né, com relação a coisas que eu já conheço e já lido de tal forma com elas, mas é algo a se discutir, né? E como esse é um canal de reflexões, eu acho importante trazer essa fala aqui, porque nesse caso se trata de mudar coisas que já estão profundamente enraizadas, né? E isso a gente tem em vários domínios da nossa vida, em várias situações.
Essa questão, né, do consumo de carne, por exemplo, pelo menos no meio espiritualista, né, e até religioso, eu acho, fala-se muito, né, traz muito à tona esse assunto. Tinha uma época que isso estava me incomodando demais, sabe? Só que numa vibe e numa intenção que vinha por detrás dessa ideia de muita culpa, sabe? Cada vez mais eu vejo que não há visões absolutistas a respeito desse assunto, até porque dentro de um mesmo meio, que é esse campo tão grande da espiritualidade, existem pessoas nos mais vamos dizer assim, nos lados extremos, em toda essa linha, né, que vamos colocar o comer carne como essa linha, né, do sim, do não, do nunca, jamais, ou do como mesmo, ou aqueles que estão mais no caminho do meio, né, existe muito essa visão, né, absolutista das coisas. Ah, isso não se deve fazer de forma alguma. Ah, isso é tudo bem fazer, né? E acho que faz parte, né, desse aprendizado humano coletivo de respeito a si mesmo e respeito ao outro, né? Porque não somos seres iguais, né? Nem nas histórias, nem naquilo que é provável, que é possível na vida de cada um, nem no que acredita que quer seguir. Ao mesmo tempo que eu já ouvi, né, essa questão nesse sentido, eu já ouvi o contrário também, de espiritualistas ou pessoas assim que eu admiro, falando, né, dentro do campo da mediunidade, daquilo que trazem, né, pelo amparo das suas próprias espiritualidades, a questão de, olha, não é bem assim não. Até por uma questão física, é interessante você de vez em quando comer carne. E eu digo isso porque eu mesma já recebi essa instrução, vamos dizer assim, da minha espiritualidade. No sentido assim, filha, não segue esse caminho rígido, né? Não segue esse caminho radical no sentido de, eu vou fazer uma coisa por culpa, então eu não estou fazendo por amor, né? E segundo eles, pelo menos naquela época em que eu estava com essa dúvida e com esse meio que até um certo desespero, né, dentro do meu coração assim, eles falaram: não adianta você pegar e fazer uma coisa radical. Isso não serve para você. Você já observou na sua vida diversas vezes por diversos ângulos e situações diferentes, né, que eu vivi, e eles me traziam, né, as experiências e me relembravam disso, né, que não adianta ir por esse caminho. Tem que ser um caminho do meio, vai fazendo aos poucos, né? Tá com vontade, come, não tá com vontade, não come, né? E uma das coisas que eu faço, né, às vezes eu esqueço, mas sempre que eu lembro, né, eu busco agradecer, e eu falo que dentro do meu corpo aquela carne vai se tornar algo abençoado, para que eu possa trazer coisas boas para o mundo a partir, porque se torna energia, né? Se torna vitalidade. Então, enquanto eu não consigo implementar isso totalmente na minha vida, e nem sei como que isso de fato vai fluir, né, na minha jornada, porque cada um tem um caminho, né? Mas é aquela velha briga, né, do certo e do errado, do bem e do mal, né? Que alguns dizem que nem existem, que é uma invenção humana, né? Nossa, a gente que inventou isso de alguma forma ou foi envolvido por essa forma de olhar as coisas, e isso a gente pode pôr em qualquer situação, né? Em todas as situações de conflitos que existem, pelos mais diversos motivos que você se lembrar aí nesse momento, que fazem parte das suas vivências diárias e situações. E esse é um assunto polêmico, né? Que traz diversas visões e muitas vezes contrárias uma à outra, né? Porque quando você vai aprofundar, não só esse assunto, mas qualquer outro,
surgem visões contraditórias, né, que uma contradizem a outra, né, ou trazem falas aonde se mostra, olha, não é bem assim, ou por este ângulo você pode ver tal olhar ou tal definição, né? E na verdade isso é contudo na vida. Acho que esse é um canal legal, né, para a gente abordar essas situações sem o peso da acusação, né? E sem o peso de apontar o dedo, né? Uns para os outros. É essa a minha intenção, né, ao colocar vários temas aqui e falar sobre várias coisas que rondam, né, o nosso universo humano, e cada um tem uma área de atuação, então pode ser que na sua área de atuação perante a vida sejam outros conflitos, sejam outras situações de vida que te incomodem, né? Acho importante trazer esses temas aqui como compartilhamento, e muitos deles ainda não tiveram solução, né? Justamente por isso que eu trago aqui, porque da mesma forma que eu posso ter esses questionamentos na minha mente e até no meu coração, né? Pode ser que tenha outras pessoas também que estejam vivendo as mesmas situações, as mesmas dúvidas, né? Então, compartilhem aqui também as suas experiências, caso você sinta no seu coração de fazer isso, porque somos muito parecidos, né? Nos problemas, e a solução está dentro de cada um de nós, e está dentro das discussões que fazemos, e está dentro das chaves que buscamos para resolver esses conflitos, e passo a passos, né, até serem resolvidos ou direcionados para tal ou tal lugar, de acordo com aquilo que fizer sentido a cada um de nós. Bom, e o nosso quarto tema musical de hoje é a música Waka Waka da Shakira, que foi um tema musical da Copa do Mundo de 2010. E que alegria que é para mim poder trazer uma música dessa mulher que eu adoro, mas que eu nunca pensei, né, devido aos temas que eu trago aqui, né, que não tem muito a ver com as músicas dela, mas que eu adoro. Então é uma grande alegria poder trazer uma música dela aqui. Escolhi duas cartas para trazer. A primeira delas do tarô, né, que é a carta 11, a força. E a carta do baralho cigano 1, né, que é o cavaleiro, que dentro do baralho cigano representa a energia de Exu, né? De certa forma acaba sendo uma homenagem minha a essa linha tão controversa, e apesar de se falar tão mais hoje em dia, né, a ponto de ter uma escola vencedora, né, com esse tema no último carnaval que teve. E que bom, né, que os horizontes estão se abrindo, que mais informações se tem sobre tudo isso, porque assim como é a diversidade, né, no Brasil, em tudo que existe, também é uma diversidade de informações, de conceitos e de vertentes relacionadas a isso, né? Penso que independente de tudo isso, porque tem conceitos muitas vezes que são contraditórios, né? Que falam o contrário um do outro. Embora isso talvez não seja importante, né? O importante é você perceber que o conceito é válido dentro de você e que você gostaria de seguir, né? Com relação a tudo isso. Mas uma coisa que eu percebo muito, né, e que eu acho que é muito importante de ser falado aqui nesse canal, que traz reflexões sobre as mais variadas coisas, é exatamente a importância de se conhecer, de largar um pouco mão do preconceito que se tem, né, da ideia inicial de algo que se tem, para poder aí sim adentrar, né, mais profundamente a toda e qualquer situação, que aqui no caso eu trago com relação a esse conhecimento que se tem sobre Exu, né? Sobre essas forças e essas linhas de esquerda,
muito cultuadas, né, e reverenciadas nos terreiros, e dessa forma expandir e levar esse amor a essa esquerda sagrada, né, tanto de Exu quanto de Pombagira, ao conhecimento de quem se identifica e de quem gosta de cultuar dessa forma suas forças sagradas, aquilo, suas crenças, botando, né, uma maior claridade, muito através do conhecimento, da prática também, né, para aqueles que cultuam, mas o conhecimento no sentido de trazer para essa obscuridade que ainda é esse assunto, né, em muitos lugares, em muitas famílias, em muitos campos sociais que existem no Brasil, para que se possa respeitar isso que é patrimônio cultural, né, na verdade. Isso é importante de se olhar. E eu trouxe essa música da Shakira porque justamente ela fala, né, de situações que ocorrem no campo do futebol, da competição, né, sadia, mas que se você observar a letra, e eu peço que você observe, porque é muito interessante como essa música se encaixa nas suas expressões, na sua palavra, na energia, no nosso contexto como país, como brasileiros. Se você olhar nas questões do dia a dia, nas questões desafiantes que todos nós passamos, se você olhar na questão do Brasil, pátria do Evangelho, você vai ver isso também presente nessa música. É interessante como encaixa em contextos diferentes e como traz essa força dos nossos ancestrais como país, né? Porque é um triângulo, se você for ver, né? Composto pelos índios que já estavam aqui, pelos africanos e africanas que foram trazidos daquela forma para cá, e também de portugueses. Então forma esse triângulo, né, onde logicamente a música fala de África, então é uma homenagem aos nossos irmãos e irmãs ancestrais que vieram sendo trazidos para o Brasil desde aquela época e que compõem esse triângulo, né, essa base fundamental, essa base inicial, e que depois, junto com outros, foram formando essa colcha de retalhos que é o Brasil, mas inicialmente foi isso, né? Foram essas três etnias, vamos dizer assim, que formaram essa massa inicial, né? E em se falando de Brasil e de futebol, né? E se lembrando daqueles lances extasiantes, né? De se ver bonitos, que repetem na TV, né? Sempre que o Brasil marcava um gol, né? Daqueles bonitos, daqueles que você não sabe de onde, como que aquele cara fez aquilo, né? Com o corpo, driblando aquela bola, e como que ele conseguiu daquela forma perfeita fazer aquele gol, como que ele achou as brechas, né? Como que de certa forma ele brincou com o tempo através do próprio corpo, através das próprias habilidades e instintos naturais, né, de uma sabedoria corporal que tem muito a ver com essa carta, né? A carta da força, né? A carta do nosso instinto, né? Que mostra que o nosso instinto ele pode ser usado para coisas maravilhosas e para coisas horríveis. E que tudo depende do direcionamento que a gente dá para tudo isso no dia a dia, na vida, nas situações que passamos. Enquanto que Exu, né, nessa força de movimentação, nessa força de transformação das coisas na nossa vida, dessa vitalidade, né, que se fala muito desse mistério e nos pede, né, para se movimentar sim e muito e realizar muito na vida, né, mas com esse toque de sabedoria e de amor. Não sei se isso é consenso geral, mas dentro daquilo que é o pouquinho que eu pude aprender, mas que Exu é aquele que nos leva novamente, né,
a nossa fonte natural e pessoal de equilíbrio dentro daquilo que a gente precisa na nossa própria vida, desmascarando em nós, né, aquelas ilusões que a gente carrega, que a gente acredita e que nos distancia dessas boas realizações. Esse mensageiro, né, que nos leva à nossa luz maior, interna e externa em todos os sentidos, mas que diz: você não vai fazer isso sem antes olhar as suas sombras, sem antes mexer, né? Ter a coragem de colocar suas mãos nesse barro, nessa lama interna de ilusões, às vezes de mentiras, de coisas mal resolvidas em você, e que só conforme, né, são trazidos à tona, são observados, aceitos e trabalhados, que podem proporcionar, né, a real mudança, transformação, movimentação de coisas importantes, né, na nossa vida individual, familiar, social e no Brasil, né, e depois no planeta como um todo. E dessa forma, né, a minha reverência, o meu amor e a minha gratidão a todos os Exus que de alguma forma fizeram parte da minha caminhada, seja como Exus que realmente me protegem, me guardam, me dão bronca, me fazem olhar para coisas que eu não quero ver, e aqueles outros tantos de lugares que eu já participei, que eu já comunguei, né, de alguma forma, onde eu trago um especial carinho pelo seu Tiriri, né, que é o Exu da Mãe Fabiana, que esteve conosco em momentos tão especiais como o Sagrado Feminino das Mães Orixás, e que eu tive a oportunidade de conhecer, de saber nome, de ter um contato real, né, assim. Em outras casas eu sabia que tinha guardiões lá, mas assim, não tinha esse contato assim, né? Não sei, não me lembro de nomes específicos. Embora eu sentisse a força, né, sempre que cantava para a esquerda, uma força enorme, né, que dependendo de como você tá e das coisas que você tá trabalhando em você mesmo, em você mesma, causam aquela emoção, né, e aquela força que você sente internamente e externamente nas horas em que eles se manifestam, né. Minha gratidão, né, a linha de Exu do Ouro, que eu tive a oportunidade, né, de conhecer na época em que eu fazia desenvolvimento, né, eu tive a oportunidade de conhecer, né, e no caso ele começou a se manifestar através de mim pela escrita, né, então me trazia muitas mensagens em escrito. Nesse momento tá um pouco diferente, né, essa questão, continuo tendo muitas mensagens em escrito cada vez mais, né, tanto que eu acabei direcionando o canal de cortes para isso, né? Não era essa a intenção inicial, mas aos poucos foram acontecendo coisas nesse sentido, de forma que ficou impossível não trazer isso para o canal, né? Que são as mensagens dos meus guias, né? Que me acompanham de alguma forma. Onde a gente optou por fazer isso de uma forma muito leve, né? Na brincadeira com personagens e tal, que a gente mesmo se conversa e traz, né, esses elementos que trazem cor, que trazem humor e alegria, né, para essas mensagens. Mas voltando, né, a Exu do Ouro, é uma linha que eu tenho muito carinho, né? Apesar de ter feito alguns cursos relacionados à Umbanda, né? Eu não frequentei tantos terreiros assim, né? Fisicamente falando, né? Nessa questão de giras. Fui a bastante festas, né? E uma dessas também na casa da Mãe Fabiana, que foi uma festa de Exu do Ouro, onde o único Exu, assim, que eu já tive o contato real, né, de receber um passe mesmo. Eu tenho contato com essa força, mas muito
de uma forma informal e muito minha de conexão espiritual, né? Mas com relação assim, né, a ir mesmo num terreiro fisicamente, participar de uma gira de esquerda, né? Pelo que eu me lembre, essa foi minha única experiência, né? Então, e foi com o Exu do Ouro, que eu posso dizer que a impressão que eu tive foi a melhor e sem exageros, né? A palavra que eu tenho para dizer sobre Exu que eu conheci através desse único atendimento, não posso falar muito, mas eu posso falar da experiência em si, né? Que foi um gentleman, de verdade, extremamente educado, extremamente cuidadoso, sabe? Por outro lado, a gente também ouve falar muitas coisas negativas, né, a respeito de tudo isso e desse mistério. Então, com relação a tudo isso, né, eu deixo aqui um conselho que a minha espiritualidade me traz, né, a respeito de tudo isso, porque eu sou uma pessoa que eu questiono muito, né, e como existem contradições, em tudo que a gente imaginar, né, e não poderia ser diferente nesse mistério, no mistério Pombagira, em todos os outros, né, de como que pode visões tão diferentes sobre o mesmo assunto ter implicações e qualidades e manifestações e a forma como é trazida em imagem, né, sobre aquele contexto, ser tão diferentes e contraditórias em se tratando da mesma coisa, né, o mesmo nome que se dá para uma certa entidade ou para um certo mistério, ser utilizada de formas tão diferentes e muitas vezes contraditórias do que se entende sobre essa realidade, no caso Exu ou qualquer outra. Uma coisa que eles me falam, né, a minha espiritualidade, e que eu queria trazer e dividir isso com vocês, eles falam assim: filha, você precisa, em primeiro lugar, conhecer, saber que existem essas diversas vertentes, né? Observar o que cada uma fala e, principalmente, eles falam muito isso, observe o que está nas entrelinhas, naquilo que não está sendo dito de uma determinada verdade. E dentro disso, qual é a sua escolha? Eles falam. Qual é a tua verdade dentro disso? Porque não existe certo e errado, eles falam nesse contexto, porque tudo é válido diante do olhar maior do Criador, onde a gente só está vendo partes, mas o olhar absoluto dele está vendo o todo de tudo e de todos. E dentro disso eles sempre falam: o que é aceitável para você? O que dentro de você faz sentido quando você pensa em tudo que você conhece, né? Porque eles dizem que a gente não cai num lugar por acaso, né? Quando a gente cai nesse lugar é porque a gente tem afinidades com essas ideias. Então eles falam: não pense em nível do que é certo ou errado, nesse nível moral e humano, que somos pequenos no sentido de ver o todo, que não temos esse acesso, mas sim no nível do que faz sentido para mim, do que é afim para comigo e com as minhas ideias, e observando que o outro, mesmo que aparentemente tenham ideias contraditórias às suas, é um ser humano também como você. E tudo e todos e todas e todes merecem esse respeito. Mas que o que precisa é estar claro quem é você diante de tudo que existe no mundo. Esse é um conselho que eles me trouxeram, né, diante de tantas coisas que eu busco saber, e muitas coisas são tão contraditórias, né? Dão o mesmo nome para coisas que são o contrário, o exato contrário um do outro, e você fica, mas qual que é o real? Né? Então existem dois, então isso confunde muito a cabeça, e confunde muito principalmente
é a cabeça de pessoas que são leigas e que estão vendo as coisas ocorrerem pelas suas próprias lentes. E isso só perpetua, né, essa questão do preconceito que existe de tantas coisas nesse mundo inteiro, mas que principalmente disso que eu estou falando aqui, né, é um preconceito meio que secular, né, e que causa tantas desavenças ainda nos dias atuais, por simples desconhecimento, né, e ignorância de causa, dos porquês das histórias, das culturas, de como foi fluindo, né, as histórias e se entrelaçando e se misturando e formando esse caldeirão gigantesco e diverso que é o Brasil. E só para terminar então esse quarto tópico, né? Yeshua é força, é poder, é realização. E retomando aqui, né, as nossas cartas, né, desse cavaleiro aqui em plena movimentação, né, agilidade, e essa força aqui, né, que é o nosso próprio instinto em ação no mundo, na nossa vida, na vida das outras pessoas, nas situações, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, em tudo, né? Porque a força pode ser colocada em tudo, essa carta. E por que não, né? Como aquele domínio da nossa Kundalini, da energia essencial de vida, vamos colocar assim, né? Que está no nosso básico, essa energia propulsora que nos leva a realizar coisas as mais diversas possíveis. Fica a pergunta, né? Como podemos direcioná-la da melhor forma possível, primeiro nas nossas próprias vidas e na nossa própria individualidade, e depois com relação a tudo que nos acontece e nos ronda, para que possamos trazer o nosso futebol arte, né, esse conceito futebol arte, nas nossas próprias vidas, direcionando essa nossa força com muita beleza, com muita gingado, com muito jeitinho brasileiro, mas nos orgulhando cada vez mais de nós mesmos, de nós mesmas, de sermos brasileiros, de sermos pertencentes dessa pátria, nesse momento em específico dessa pátria do Evangelho do Amor, mas que tem em si grandes potenciais, né? Ainda não foram realizados, porque depende da gente essa realização e marcar desses diversos gols pela vida, né? Em prol da vida.